a gente sempre faz o Café Farol, que é uma pequena análise, né, de alguns acontecimentos. Hoje a gente vai tratar alguns pontos. O primeiro ponto deles é sobre a eleição municipal em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade do interior de São Paulo, onde a esquerda não tem quase nenhum tipo de poder, né? Isso não se dá pelo fato ideológico, né? A gente costuma colocar que a cidade seja uma cidade coxinha e tudo mais, mas nós que militamos na rua, entregamos jornal, conversamos com o povo sobre a prisão do Lula, fizemos campanha contra o golpe, e conseguimos fazer coisas assim bem expressivas, né, de entregar mais de 40 mil panfletos em um ano. A gente percebe o nível de receptividade, como o povo está disposto a ler e nos escutar quando a gente se propõe a fazer uma política de esclarecimento, né? Então, a primeira coisa que eu quero colocar, né, é que as pesquisas eleitorais e o panorama institucional da cidade não representa o que o povo da cidade pensa, né? Você consegue fechar, Suzuki, que fica dando clique, tá ligado? Não representa o que o povo realmente pensa, né? E aí eu quero explicar isso da seguinte forma: a direita aqui conseguiu, tá? O PSDB, né? Ele está em franca decadência, mas ele vai conseguir ganhar o pleito eleitoral por uma série de manobras, né? Inviabilização de candidatos, perseguição política, candidatos saindo, né? Desistindo da corrida eleitoral, mesmo estando na frente, o que é algo muito estranho. E dentro de tudo isso, né? De todo esse cenário, em vez da esquerda se colocar explicando todas essas manobras, né, a esquerda ela acaba querendo surfar na onda do próprio movimento que a direita cria para legitimar as manobras políticas que ela faz. E aí, por que eu estou falando isso? Eu peguei um panfleto do PSOL e tem algumas coisas bem interessantes nesse panfleto que mostram bem esse fato da esquerda aqui não se contrapor à luta real que a direita faz, e aí não adianta falar depois que a população é de direita, né? Se essa esquerda é de direita, se essa esquerda reproduz a propaganda que a própria direita faz, aí querer falar que o povo, porque o povo ele não tem uma máquina política para fazer propaganda, ele não consegue criar, não existe o pensamento político do povo. Todo tipo de pensamento ele surge de uma luta política real que existe dentro da sociedade, né? Então ele por mais que ele se materialize em livros e em uma série de doutrinas, ele não é uma coisa que está na cabeça das pessoas, ele está na luta concreta, né? E assim, como o povo não está organizado, o povo ele recebe e produz as influências que tem. Ele não tem a capacidade de auto-organizar um tipo de pensamento e se contrapor às coisas que estão colocadas, né? Aí, tipo, eu peguei um panfleto do PSOL, né? Mas eu peguei bastante panfleto do PT também, que tem o mesmo problema. Você não vê o nome do partido, tá ligado? Na frente do panfleto. Aí atrás, bem pequenininho, você vê o nome do partido, né? Tem o símbolo do solzinho aqui, desenhado pelo Ziraldo, mas já mostra uma... Porque a esquerda, né, ela não pode imitar a direita. A direita, ela esconde o partido, né? Por exemplo, você vai ver o partido de algum político da direita, ele não chega e fala assim, eu sou político de tal partido. Ele fala assim, eu sou tal pessoa. E a última coisa que ele vai falar é que ele está no partido. E qual partido que ele está.
porque geralmente também ele está no partido, né? Ele não é um político do partido, que é o que a gente tenta construir. A gente tenta construir um partido que estruture uma luta e que os políticos eles sejam a consequência dessa luta estruturada, né? Não o contrário, né? E porque o contrário é o oportunismo do nível assim mais puro, né? Então aí, tipo, nesse panfleto do PSOL, mas os panfletos do PT também tem muito esse problema, ele não fala qual partido que é. Tem muitos do PT que nem vermelho tem, né? A direita, né? Como se alguém fosse trouxa de votar no 13, achando que está votando no partido, sei lá, do Bolsonaro e não no partido do Lula. Né? O que mostra também que é muito descrédito contra o povo, né? É querer tratar, isso sim é querer tratar o povo como gado, né? O povo não é burro. Quem vai votar no 13 não tem como no Brasil, nem que o cara bata a cabeça. Se você falar 13, o cara vai falar Lula, tá ligado? Ou ele vai falar azar, sorte ou Lula e PT. Ele não vai falar outra coisa, porque tipo, é quase que indissociável. Mas né, tem gente que acha que é esperto o suficiente e que vai dar nó em pingo d'água, né? Vai enganar o povo. Aí não tem a questão do partido. Aí quando você olha, também não tem nenhum ataque contra a direita. E no final, o panfleto ele termina assim, ó. O único partido com representação na Câmara Federal que nunca teve nenhum membro envolvido em escândalo de corrupção. E aí, meu, como que você vai querer que o povo de Ribeirão Preto não reproduza toda a máquina de calúnia, difamação e desinformação que a Globo passa e que a burguesia, né, passa também por meio dessa campanha da corrupção e engana, confunde e faz todo o problema que a gente cria hoje de confusão política no povo? Como que a gente quer que o povo se isso e tome uma posição revolucionária se a esquerda reproduz esse tipo de coisa? E assim, eu estou criticando esse panfleto específico, né? Mas porque eu não vi outros, né, da esquerda. Eu cheguei a pegar pouco. Esse também é um outro problema, né? Eu quase não consigo encontrar material de campanha. A gente que quer ver, né, o que os outros estão falando e tudo mais. Então é complicado, né? Porque depois, o que acaba acontecendo? Eu vou encerrar meu comentário aí. O esquerdista de Ribeirão Preto fala assim: ah, mas o Chiarelli, ele é muito ruim, ele é um idiota, ele só fala de corrupção, ele fala que vai acabar com a corrupção, e o povo que vota nele também não tem cérebro. Mas, meu amigo, a demagogia da corrupção é isso. É uma demagogia política de conteúdo, vazia de conteúdo político, que não consegue esclarecer nada, que pessoaliza a situação. Agora, tipo, tudo isso aí deveria ser combatido. Se não é combatido, não adianta você achar que por você não ser do PT ou por você não estar do lado do Lula, que você vai se favorecer disso. Não, vai ser o Chiarelli que vai se favorecer disso. Vai ser um membro da direita, como aconteceu com o Bolsonaro. Então, não tem como querer criticar o povo de Ribeirão Preto por votar no Chiarelli, por ter uma postura sem um conteúdo político de classe, se a propaganda da esquerda não está levando isso a sério. Né? E aí também não tem como criticar o Chiarelli, porque o Chiarelli é o Chiarelli. Ninguém aqui é pai do Chiarelli, o Chiarelli não representa o sindicato, ele não representa nada. O que ele quiser, se ele quiser falar que vai botar fogo aqui na cidade, é o Chiarelli, entendeu? Agora, também é esquisito, né? O povo quer falar o que o Chiarelli pode falar e o que o Chiarelli não pode falar, e aí depois quer censurar o cara. Mas, tipo, não dá, né, para ter um tipo de postura assim e jogar a culpa no povo, né? E aí, nesse sentido,
a nossa candidatura e a nossa linha política, ela não é uma defesa do Chiarelli, né? Ela é uma defesa dos direitos políticos, porque ela confia no povo. Porque, assim, o Chiarelli pode falar o que ele quiser falar, porque a gente vai falar e a gente vai explicar, não tem problema. Que hoje esteja a maior parte da população confusa com a questão da corrupção e que ache que o Chiarelli ou que ache que existe algum salvador, não tem problema. A gente vai conseguir explicar isso, porque também isso não se sustenta, né? Assim como a luta contra a corrupção hoje se está fazendo água, essa luta local também não vai se sustentar. Só que, assim, se não tiver alguém para se contrapor isso aí, não vai surgir do povo, né? Que está desorganizado. O cara no meio do ponto de ônibus não vai parar e vai falar assim: nossa, não é que tipo, todo mundo fala em corrupção e o negócio está mais doido do que estava antes? Será que o povo pode até meio que chegar a essa conclusão, mas essa conclusão, ela por ela mesma, ela não se estrutura se não tiver uma base de luta concreta, né? Essa colocação é importante, né? Porque até ela é geral, né? Não tão geral, porque pelo menos aqui em Fernandópolis, lembrando que todas as colocações, né, que aparecem em nível municipal, elas aparecem da mesma forma, mas obviamente com intensidades diferentes, em todos os municípios, né, em todas então, cidades e ela está relacionada muito a ver com a luta política da direita, a luta ideológica que ela trava, aliás, que ela não trava, que ela deixa travar, que se torna um campo aberto, né? E finalmente todas as palavras que são colocadas, todas as ações, né, que são colocadas pela esquerda, por ela estar, né, ela fica muito, ela não tem uma política independente, né, para os trabalhadores, né, uma política mais na defesa do trabalho, dos seus interesses, da sua liberdade de imprensa, de fala, enfim, de todas essas pautas mais libertárias, né, tudo volta contra a esquerda, né? Então, em Ribeirão Preto, a gente vê a escalada de perseguições contra a esquerda, né, e contra a direita, né? Mas, finalmente, né, a gente estava criticando e atacando o aparelho repressor estatal, né? Das impugnações das campanhas, né? Por conta de corrupções, enfim. E que é uma pauta, né, colocada no nível nacional, né? A gente verifica isso pela Lava Jato, né? Pela Farsa Jato, né? pela essa, Vaza Jato, né? Então, que é uma campanha de corrupção para você deslegitimar a esquerda e retirar a esquerda do corpo político. Mas finalmente é um golpe, finalmente é uma tentativa de de a gente não ter mais esquerda e ela ia se calar e ela ser jogada na ilegalidade. O PT é o partido que sistematicamente, né, a direita e o aparelho estatal, né, que está, né, em grande parte dominado, né, porque a gente verifica por essas ações, né, dominado pela direita, que está colocando o PT na ilegalidade, mas muito porque o PT, né, e isso expressa que o companheiro Tena está falando, né, ele não denuncia isso, ele denuncia, né, e quando vai fazer umas denúncias ou algumas críticas pessoais, são pessoais, não é uma posição do partido, não é a posição de um agrupamento, né, como se cada um desse uma ideia e essa ideia valesse pelo todo, né. Quando a gente vê os comentários do pessoal criticando o Trena e tal, né, a gente vê que né, mais ou menos nesse sentido. O pessoal não entende o caráter político, porque talvez nunca tenha feito um jornal, porque talvez nunca tenha feito, né, nada nesse sentido, nunca teve. Foi censurado, né? Mas a gente que, pelo menos no Facebook, em alguns locais, somos expulsos assim, de grupos de compartilhamento, tem muito isso, né? As pessoas, elas, ao invés de criticar esse tipo de censura ou qualquer outro tipo de ação estatal, né, nesse nível eles ficam quietos ou né, apoia isso, né? Fala que tem que prender mesmo, essas coisas todas, né? Isso é prender, encarceramento, né? O punitivismo, qualquer nome que se dê a isso, né? Da prisão, né? Da população em geral, isso daí não é pauta da esquerda, isso é pauta libertária de maneira alguma. Isso tem que ser colocado, acho importante isso. Isso só falando em município, a gente está com 8h30 e a gente ainda vai falar sobre as eleições dos Estados Unidos da América e o caso do Chile também, né, a luta de classe na América Latina em geral.
Mas eu acho que o importante colocar é. Aqui em Fernandes a gente está fazendo também, levando adiante um comitê político, né? E da mesma forma, né, aqui é mais interessante que aqui a esquerda ela está menor, né? E aí ela não se posiciona, ela se posiciona mais ou menos, né, por algumas investidas políticas isoladas, né? Pessoas, né, fazendo campanha, sei lá, eleitoral por conta própria, essas coisas todas, mas aqui não tem uma expressão. Então o que a gente vê aqui é o predomínio mesmo das políticas majoritárias e da contradição entre os partidos da burguesia, né? Aqui é o democratas, aqui é republicanos e democratas e republicanos na sua majoritariamente. E a gente vê que, né, a luta que está travando é mais para da direita e da extrema direita, né, essas duas alas, né? Mas uma coisa interessante que apareceu aqui na cidade, né, e isso reforça o que a gente está comentando aqui, né, apareceram panfletos denunciando é, o candidato a prefeito, né, bolsonarista Henri Dias, e falando, né, enfim, dos desvios de verbas, criticando a gestão passada, a gestão da Anabim, enfim, fazendo todo esse, e do André também, mas assim, criticando, falando no sentido de corrupção mesmo, tem que prender, esses caras são ladrões, né? Como se diz, o nível de discussão é um nível baixo, né? É o nível, não, a gente não sabe se esse panfleto é da esquerda, obviamente não, porque ou sim, né, como a gente está conversando, mas é um panfleto de nível baixo porque vai no mesmo nível, como se diz, é uma discussão da tenista, né? Quer prender, quer levar a discussão no sentido de que a política é uma coisa moral, né? A pessoa é ruim, tem que ser presa, coisa. Nunca tá colocado e os interesses políticos, os interesses de classe, né? É uma coisa tão moral, né? E aí aparece esse panfleto, que é de nível secundário. Não, secundário não. De uma discussão despolitizante, né? Mesmo sendo panfletos que foram jogados aí à noite, né? Na calada da noite. E aí o pessoal pegou os panfletos, eram notícias de jornais, né? Indicando, né, que os candidatos, né, e a gestão passada ela estava envolvida com corrupção e aqui é o caso da Santa Casa, né, do desvio de dinheiro, né? Então é complicado isso. Mas é importante de colocar, né, que a esquerda está começando agora, né? E que está aí, a gente está tentando mobilizar. É importante colocar que a politização ela tem que se dar no nível da denúncia, né, do aparelho estatal, né, do bolsonarismo, da direita em geral, né. Isso evidentemente vai expressar, né, a postura dos candidatos, né. Obviamente nos municípios isso é mais complicado enxergar detalhadamente porque é município, né, orçamento limitado, você não tem muita discussão com relação à administração ou à parte legiferante, né. Mas em nível nacional, em nível geral, você consegue, né, através dos partidos, né, ter uma discussão mais politizante, mais esclarecedora, dos conflitos e explicar, né, porque como é que está, né, o cenário político nos municípios, por exemplo, né. Aqui, por exemplo, né, tem uma outra coisa interessante, que tem um movimento aí que é um movimento mais Brasil, alguma coisa, verde amarelista contra o Bolsonaro, né. Tem os bolsonaristas que enfim, fizeram um outdoor em tal local e tem esse movimento verde amarelista, né? Que é contra o Bolsonaro, mas é verde amarelista, né? E finalmente o que isso representa, né? O pessoal que vai olhar e falar, não, realmente, né? Esse é o movimento que é contra o Bolsonaro verdadeiramente, né? O que acontece? Nas eleições, as pessoas desse movimento, na verdade, as pessoas nunca se expressaram desse movimento, nunca apareceram nas ruas, apareceram já com outdoor, né? E é verde e amarelo, né? Aí já pode se desconfiar. E aí, nas eleições, esses caras sumiram, e o que dizem, que a gente tem que averiguar, né? É que esse movimento está relacionado mais com o próprio bolsonarista, que é do Republicanos, que é talvez o Henri Dias, que estava financiando isso, né? O que me chegaram as informações. Mas aí o cidadão hoje, agora, né, é bolsonarista nas eleições. Quer dizer, vale tudo nas eleições. Você, né, antigamente é contra o Bolsonaro, mas nas eleições eu vou ser a favor do Bolsonaro porque vai que eu ganhe, né? Então, quer dizer, não tem não tem nenhuma convicção política nessa questão. A questão é eleitoresca, a questão é por cargos, a gente tem que deixar claro isso. E para além dessa discussão, tem que colocar o que o governo está falando, né? Tem que denunciar, né? Sistematicamente, né? Contra o Estado, contra os seus aparelhos repressores, né? Que isso inclusive atrapalha a campanha tanto da esquerda e da direita.
a gente está tendo na esquerda, né, no exemplo do PCO, né, muitas candidaturas sendo invalidadas, até do PT também da esquerda em geral, né, porque a gente o partido não tem, né, dinheiro para pagar advogados como o partido da burguesia tem. Né? Então, todas essas questões são colocadas e a esquerda fica aí, né? É a reboque mesmo, né? É atrás, né? Submissa, né? O que aparece na mídia e o que aparece, né? Pelos partidos da direita. Né? Então isso tem que ser colocado e ser denunciado. Sobre essa questão, mais um comentário, Treino? A gente pode passar para outra? Perfeito, achei muito bom esse comentário. Passemos para a eleição dos Estados Unidos.